Você que pode, que venha pegar seu exemplar bíblico, abra comigo no livro de Atos Apóstolos, que deveria ser denominado Atos do Espírito Santo, né, irmão? Que vem anunciar o princípio, o início da igreja e a sua continuidade e todo o processo de crescimento que até hoje essa obra cresce. Aleluia. Porque tudo que é de Deus não fica minguado, mas cresce. Por isso que Deus vai te conceder crescimento, porque tua vida ela é guardada, remida, lavada e protegida pelo Deus que te chamou. Aleluia. Abra comigo Atos, capítulo de número 16. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Ô glória. Abre comigo, você que pode. Compartilha nessa tarde. Amém, irmãos? Amém. Atos, capítulo 16, a partir do versículo 30, eu tenho uma palavra do coração de Deus ao teu coração. Amém? Eu creio que essa palavra irá edificar sua fé, irá te dar força e confiança num Deus que tudo pode, que não está preso à circunstância, nem à situação adversa a qual possamos estar passando. Mas Ele é um Deus que entra no campo da limitação para mudar a circunstância. Amém? Pastor Max Avixi, ô glória, eu mando um forte abraço com todo carinho e respeito ao povo abençoado de Belém do Pará. Nosso pastor está nos acompanhando, que Deus vos abençoe grandiosamente, amém, que o Senhor vos fortaleça. Povo de Belém do Pará, sinta-se abraçado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. É um povo de busca, é um povo valente, é um povo que realmente credibiliza a obra redentora de Deus. Que Deus abençoe o estado do Pará, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os amigos de São Paulo, Mato Grosso. Que Deus venha vos abençoar. Amém? E edificar a vossa fé para que coisas maiores ainda nós possamos viver em Cristo. Amém, meu pastor? Um abraço na vossa esposa, pastor Elude. Deus abençoe sua casa, sua família. Atos, capítulo de número 16, a partir do versículo 30, palavra esta que diz assim: E retirando-os para fora, disse-lhes: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e será salva tu e a tua casa. Procura alguém que se encontra ao teu alcance, aponta o dedo de profeta para ele com a autoridade que Deus te deu e diga: creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Amém? Pode fechar a tua Bíblia? Irmãos, esta palavra ela nos faz menção em um período de missão, em um período de busca por almas, onde Paulo e Silas e mais uma comitiva de missionários estavam na cidade de Filipe. Você conhece a história. E ali eles, buscando um lugar de oração, se deparam com uma situação um tanto complicada, porque naquele lugar havia alguém que aprisionava uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E se não bastasse, os historiadores dizem que essa jovem, ela era escrava e tinha 13 senhores que ganhavam lucro com aquilo que ela adivinhava. Eu começo a entender, irmãos, que, infelizmente, os dias de hoje ainda acontece isso. Existem pessoas que não são libertas. Presta atenção, tem uma palavra bombástica do céu do teu coração vai te despertar. Infelizmente, ainda nos dias de hoje, como nos dias de Paulo, existe pessoas que têm lucrado através da vida de alguém que é escravo e que, infelizmente, vive engano. Só que o interessante é que Paulo e Silas, eles estavam indo dia por dia ao lugar de oração. E se você compreender comigo, oração, ela é contato com Deus. Ele chega e repreende aquele espírito de adivinhação que operava sobre aquela menina. E Deus havia um propósito maior do que somente libertar quem era escravo. Mas Deus queria alcançar mais alguns que não eram libertos. A Bíblia diz que eles são levados, expostos à praça pública, e ali são açoitados, ali são despidos, ali eles são humilhados. E são levados até uma prisão interior, aonde são colocados sobre a vista de diversos soldados. São colocados com os pés presos no tronco e com as mãos atadas em corrente.
Só que dentro da maior dificuldade que Paulo e Silas vivencia, e não porque era consequência de um erro, porque geralmente quem vive na verdade, muitas das vezes é exposto, muitas das vezes é caluniado, muitas das vezes, não poucas, é açoitado. E se não bastasse, tentam limitar o seu espaço e impedir a sua mobilidade. Só que Paulo e Silas, mesmo ferido e se encontrando naquela situação, sem ter direito à mobilidade e alcance, eles começam a clamar a quem sempre teve em movimento. O que tu quer dizer, pastor? É no pior momento, é na pior dificuldade, quando eu clamar a Deus e não puder me movimentar, o céu se movimentará ao meu favor. Glória a Deus. O que tu está querendo dizer, pastor? De repente tu está passando alguma situação que você não tem tido meios ou condições de mudar essa história. Devido à condição que você tem vivido, de repente você tem se encontrado limitado, você tem se encontrado sem alcance, de mãos atadas. Mas faça como Paulo e Silas, adore. Porque quando você não pode fazer e adora, os céus entram em cena para poder te dar a resposta do que você precisa. Interessante que Paulo e Silas, eles adoram, um louva e outro ora. E tudo começa porque Paulo e Silas vão a um lugar de oração. Porque quando a oração, ela mexe com o mundo espiritual e existe alguém que tenta ter lucro e lograr êxito em querer nos paralisar. Só que acaba esquecendo que o nosso Deus é um Deus que se movimenta quando a gente está parado. Podem querer te limitar, podem querer te amarrar, podem querer impedir o avanço dos seus projetos, mas enquanto você estiver adorando, os céus se mobilizam ao teu favor. Interessante que Paulo e Silas estavam dentro da prisão, acorrentados. E a Bíblia diz que no horário de meia-noite, presta atenção, e o horário de meia-noite é um horário onde tudo começa e tudo termina. Termina-se um dia e inicia-se outro, é onde termina um ciclo para poder dar continuidade em um novo ciclo. É quando a gente pensa que termina, Deus entra com recomeço. É quando a gente pensa que termina, Deus entra com uma novidade. No horário de meia-noite, diz os historiadores da Bíblia que Paulo e Silas adoravam quando tinham motivo para se calar. Paulo e Silas, eles decidem adorar no momento da adversidade, crendo na mudança. E os céus, nesse horário, se mobilizam para gerar um novo ciclo sobre a vida de quem nunca foi preso, mas que diante do céu sempre foi liberto. Porque o homem na terra pode tentar limitar o teu espaço, mas enquanto você tiver liberdade de espírito e adorar, os céus entrarão com providência ao teu favor. As portas se abrem, as cadeias caem por terra. Diz a Bíblia que as correntes, elas desatam. O tronco que limitava o avanço, a mobilidade que estava prendendo as pernas de Paulo e Silas, ele abre. Ou seja, porque quando eu adoro, naquilo que eu não tenho chave, Deus abre. Quando eu adoro, na área que eu não posso agir, Deus vai fazer. E justamente o carcereiro que era responsável por manter eles em cárcere, foi justamente, se você olhar comigo, no capítulo 16, no versículo 29, ele pede luz, para que pudessem enxergar e ver se alguém havia saído do lugar que ele era responsável por mantê-los presos. Porque naquele período, quando algum preso de Roma conseguia escapar, quem era responsável por manter em cárcere pagava com a própria vida. Então começa a entender que, às vezes, nós que somos libertos, somos levados a campos de limitação, e muitas das vezes, devido a uma calúnia, ou um levante por conta de uma libertação, Deus vai nos colocar em situações para mostrar que, de fato, nós não estamos presos, mas a luz que há em nós irá reluzir para libertar quem verdadeiramente está cativo. Na verdade, não era Paulo e Silas que estava preso, era o carcereiro que precisava de luz. Deus sempre vai permitir uma situação acontecer para que, através da nossa vida e da nossa fé, alguém que estava em escuridão seja iluminado. Então não reclame, não murmure pela situação que você tem passado ou vivido, porque através da tua fé, alguém vai ver Deus abrir o que estava fechado, alguém vai ver Deus te dar mobilidade onde você não tinha e vai acreditar no Deus que você serve. A palavra de Deus fala que
quando ele pergunta o que eu posso fazer para Paulo e Silas, para que seja salvo. E Paulo e Silas, cheios do Espírito Santo, diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aqui eu começo a trazer algo revelador para a tua vida. Tu e a tua casa. Para mim poder alcançar a libertação na vida do meu ente querido, para mim conseguir alcançar livramento para quem precisa na minha casa, ou para ver em andamento um projeto meu que estava preso, primeira obra começa em mim, para que a mão de Deus chegue sobre a quem precisa. O que tu quer dizer, pastor? Deixa Deus trabalhar hoje primeiro em você. Porque a obra primeiro começa em mim e através de mim ela alcança quem está ao meu redor. Você está entendendo isso? Então, em nome de Jesus, hoje o Senhor te separou. Hoje o Senhor te reservou e está dizendo para mim e para você: é através de você que eu começo uma grande obra. E vou alcançar quem verdadeiramente estava cativo. Entenda essa palavra. Ponha ela na tábua do teu coração. Porque através da tua fé hoje, em oração, em adoração, quando você não tinha motivos para adorar, Deus ele vai honrar a tua fé e vai dar visão a quem não via, que ele é um Deus que quebra cárcere ao teu favor. Então não desanime. Não deixe com que nada te paralise, porque essa situação não é para tua vergonha, é para que o nome de Deus seja glorificado em tua vida. A Bíblia diz que os magistrados, quando souberam que Paulo e Silas também tinham cidadania romana, sabendo que eles não poderiam prender e açoitar romano, sem primeiro passar por um julgamento formal, eles mandam com que os pretores venham libertá-los, e Paulo fala: não, quem nos caluniou, quem nos expôs, vai ter que vir aqui abrir a porta para a gente passar. O que tu está querendo dizer, pastor? Acalma o teu coração, porque quem foi o instrumento do inimigo para querer te limitar e trancar as portas, vai ser o mesmo que Deus pode usar para poder fazer abrir. Tu está entendendo esse negócio? Porque às vezes o diabo usa para fechar, e Deus ordena quem fechou abrir, para poder justificar a tua fé e mostrar para o teu inimigo que a obra que Deus começa ninguém para, e enquanto ele der continuidade com ela, ninguém termina. Deus está realizando uma obra na tua vida. O Senhor Jesus está realizando uma obra na tua casa, e começa através de mim e de você. Então receba essa palavra revelada do coração de Deus ao teu coração. Porque quem decide adorar em momento de calamidade não fica preso. Quem decide glorificar em momento de dor recebe cura. Quem ora em momento que era propício à murmuração tem resposta do alto. Tem resposta de Deus para você. Então, por gentileza, você que crê, você que acredita nesta palavra que não é de cunho humano, mas vem de uma divina revelação, pega essa palavra, coloca em prática, põe ela na tábua do teu coração, porque eu tenho certeza que o Senhor está edificando a tua fé e está levantando a tua estima, porque coisas maiores ainda você tem a fazer. Sabe por que Paulo e Silas não ficou limitado a cadeias? Porque Deus ainda tinha uma obra a realizar através da vida deles. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Essa situação não vai ser para sempre. E não vai permanecer. Deus está entrando com providência hoje, para poder dar andamento e continuidade no que Ele projetou para a tua vida. Ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar. Amém, irmãos? Então, quero te convidar em nome de Jesus, que você venha comigo nessa tarde, aonde o Senhor nos tem concedido essa oportunidade.